Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus o abençoe. Em nome do Senhor Jesus e que a paz do Senhor Jesus seja conosco, amém? Então, se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, tá bom? E se inscreva no canal, se você gostou, está gostando dos meus vídeos, amém? Glória a Deus. Eu vim falar que Deus é poderoso, como sempre eu digo, né? E Ele é mesmo. Deus, Ele é tudo aquilo que nós precisamos, porque Ele mesmo diz, eu sou. E Jesus diz também, eu sou. Né? Ele sempre foi. Ele é o que é. Ele é tudo que a gente precisa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Muitas vezes achamos que precisamos disso ou daquilo. Mas, na verdade, nosso espírito, a nossa alma, o nosso ser anseia, precisa de Jesus. Porque Ele é o nosso único Salvador. Diz Ele é o único Salvador. E se você aceitar Ele em sua vida, Ele pode ser. E Ele se tornará o seu Salvador. Gente, eu tirei aquele negócio da minha cabeça que tá meio estranho. Mas deixa. Bom, como vocês viram aí no título, né? Ou na capa, que o vídeo de hoje, este vídeo, eu vou falar sobre mais três experiências. Três experiências que eu tive sobre oração. Né? Que eu marquei aqui. E que eu me lembro também, né? Mas eu lembro dessas e como eu escrevi, né? Então eu consigo me lembrar mais. O Espírito Santo nos lembra, né? Nos ajuda a lembrar, até mesmo se esquecermos. Primeiro vídeo que eu já postei sobre isso, que três experiências de oração, que tem o vídeo que eu fiz, né? Que tá aqui no meu canal. E eu vou deixar aqui o link na descrição, tá bom? Se você quiser ver. Então veja esse, né? Primeiro, se você quiser ver outro, que tem 24 minutos. Mas eu aconselho ver você esse e depois o outro, tá bom? Pequenas experiências mais, assim, abençoadas possam edificar sua fé em nome de Jesus, amém? E que vocês possam crer no poder de Deus, porque Ele pode fazer infinitamente mais, né? Do que pensamos e imaginamos. Amém? Bom, gente, eu vou ler aqui a primeira experiência, tá bom? Um acontecimento que eu tava aqui na minha casa e meu irmão tava aqui, a minha prima também, minha mãe, né, de 9 anos. E daí, gente, de repente ele tava com uma dor, começou a ter dor de barriga, sabe? A gente não sabe o que era, mas ele sentiu uma dor, sabe? Começou a sentir uma dor muito forte na barriga, ele até ficou, sabe, contorcendo assim no chão. Até minha prima, né, ela presenciou isso, minha mãe. E aí ele ficou assim, aí minha mãe ia levar ele pro hospital, né? Eu achei melhor também. Só que, gente, é uma coisa assim muito interessante. Minha mãe tava terminando de tomar banho, né? Que aí ela ia aproveitar e levar ele. E ele tava assim, até no chão, sabe? Assim, parecia, nossa, que tava meio com cólica, só que pior, né? 10 vezes pior. E aí, eu fui lá, sabe? Com meu jeitinho assim. Aí fui lá, encostei minha mão assim. E comecei a orar, sabe? Orar assim, baixinho. E pedir em nome de Jesus, sabe? Que o Senhor cure, tire essa dor, em nome do Senhor Jesus, sabe? Fui orando. E ali o Gessé, ele acho que ele percebeu, né? O nome dele é Gessé, tá? E eu acho que ele percebeu ali, né? Que, apesar de ele ter 9 anos, né? Bem espertinho. Bom, gente, continuando. Eu mudei de lugar, tá? Porque foi preciso. Porém, vou continuar. E continuando, como eu estava falando, que... E daí, gente, quando eu terminei de orar, sabe, a gente passou uns 1 ou 2 minutos. Ele, sabe, já assim, já mostrou, já tava demonstrando, sabe, melhora. Sério, gente. Aí eu só fiquei assim, observando, depois fazendo aquelas coisas. Aí eu vi que ele não tava mais tão assim, sabe, ele se aquietou. Isso. E aí, quando minha mãe terminou de se arrumar e tudo, e aí, quando a gente perguntou pra ele de novo se tava doendo, aí ele falou assim, não tá mais doendo. E aí minha mãe que perguntou primeiro se ele tinha melhorado. E ele falou assim que, sabe, saiu a dor. Falou assim, não tô sentindo mais nada, mais nada. Bom, foi isso, gente, né? Glória a Deus. Outro acontecimento, gente, que foi muito assim, interessante, né? Todo acontecimento, assim, gente, que é espiritual, sabe? Quando a gente tá em oração ali, quando a gente vê essa voz de Deus, sabe? Eu acho que é preciso contar sim aqui, porque compartilhar, tá bom? Porque se essas pequenas orações, simples também orações, teve resultados e sinais
Então quer dizer que uma oração, sabe? Qualquer, gente, oração tem poder. Em nome de Jesus, tem poder. Entendeu? Não importa qual seja o tamanho do problema ou, ou do pedido. Deus, ele responde e mostra, né, o sinal, nos dá uma visão. E daí, gente, teve uma tarde aí, né, uma tarde assim, umas 5 horas, quase anoitecendo, né, quase chegando pra noite. E, gente, nesses horários assim, nesse dia, nessa tarde, quase anoitecendo, eu tava justamente em oração. Sabe, o Espírito Santo tinha me conduzido, como muitas vezes, né? Nessa tarde, quase anoitecendo pra orar, e aí eu quis orar, tava lá com propósito, né? E lendo a palavra do Senhor, sabe? Conversando com o Senhor. E orando, intercedendo também, né? Pelas pessoas, sempre... E, gente, sempre, nunca esqueça, assim, de orar pelos vizinhos, sabe? Pela região e pelo país, né? Por todas as pessoas, por todos os santos, né? Como a Bíblia diz. E eu pego esse costume, sabe? Porque é muito importante. E daí, também nessa oração da tarde, né? Quase anoitecendo, eu tava orando, intercedendo, sabe? E aí, quase lá pro final dessa oração, eu tava intercedendo, sabe, por esse quintal. Sabe, esses dias eu tava orando muito. E aí eu intercedia sempre por esse quintal, pelos vizinhos, sabe? Por essa região onde eu moro. Pra Deus abençoar, livrar, guardar, sabe, as pessoas. Sabe, orando, entendeu? Terminei, né, li a palavra lá. Olha, glória a Deus. E aí, gente, logo depois meu pai, ele chegou. Ele tinha saído e aí ele chegou. E aí eu só ouvindo, sabe, ele contando algumas coisas lá embaixo, né, pra minha mãe, o negócio lá embaixo, aqui embaixo, né, da minha casa, eu tava lá em cima no quarto. E aí eu ouvi só ouvindo, sabe, um pouquinho assim, sabe, bem um pouquinho. Ele contando que tinha acabado de acontecer ali na rua, sabe, perto da minha igreja, da sede, né, e eu acho que ele tinha deixado o carro dele ali, e tem a ver com o carro, que está bem assim, né, livramento na rua sobre o carro do meu pai, crianças e pessoas salvas. Esqueci de falar, né, mas prosseguindo. E aí ele tava falando, aí depois eu desci, perguntei pra minha mãe, né, pra ele, pra falar de novo, que eu não tinha entendido o que aconteceu. E aí ele falou assim, minha mãe também falou, eles falaram assim que tinha saído lá pra conversar, acho que com os irmãos, com um pastor, sabe, ali lá na rua ali de cima. Tive que mudar de lugar de novo, tá bom? E aí, daí que meu pai tava conversando lá com os irmãos e deixou o carro dele, né, estacionado assim na rua, e a rua já tinha uma descida, entendeu? Aí ele deixou estacionado normal, né? E aí meu pai disse que o carro, ele começou a descer, sabe? E aí, gente, que o carro dele começou a descer, sabe, essa rua. E, gente, os irmãos, né, meu pai não ia conseguir pegar o carro, né, porque já tava descendo lá na rua. E olha só, gente, pior que tinha criança, sabe, lá na rua brincando, e alguns jovens, né, que tava lá brincando. E imagina, eu podia acertar eles. Mas só que, gente, enquanto o carro tava descendo, andando, aí meu pai falou assim que de repente vem um jovem, sabe? E saiu correndo atrás do carro, um jovem que tava mais perto do carro, e saiu correndo, e trocou tudo no carro e apertou lá no freio, né? Segurou o freio do carro. E crianças, né? Pessoas salvas. Graças a Deus, né? Que deu força àquele jovem pra correr e ainda, né, apertar o freio do carro e tudo bem. Isso foi um sinal, sabe, daquela tarde, assim, porque eu tava orando, né? Então, né, foi livramento de Deus. Essa é a experiência, tá bom? E a última aqui desse vídeo, que é muito, assim, interessante, que quando eu tava na igreja, na sede, né, e aí no final do culto, alguns irmãos pedem oração, né, às vezes pro irmão lá, pro evangelista. Não, acho que agora é presbítero. E algumas irmãs foram lá e o presbítero orou sobre elas, e eu queria, né, eu falei assim, vou pedir oração também, né, mas dessa vez foi diferente, sabe? Deus usou ele pra falar comigo. E claro, usou muitas vezes, mas dessa vez foi interessante, foi... Sabe, tô quente. E daí eu sentei lá no banco, né, lá na frente, tava esperando ele terminar de orar pros outras irmãs. E enquanto eu tava esperando, gente, eu tava assim, olhando e pensando. No pensamento, eu falava com o Senhor. No pensamento, eu falava pro Senhor assim, Deus, sabe? Senhor, eu não sei o que eu tô sentindo. Faz algum tempo, né, gente? Faz acho que é 1 mês ou 2 meses. E porque também naquele tempo, naqueles dias, eu não sabia o que tava sentindo, sabe? Eu tava me sentindo confusa, não sei. E aí eu pedi pro Senhor no pensamento naquele momento, assim, pro Senhor falar. Eu, tipo assim, tipo que fiz uma prova, sabe?
uma prova no pensamento que fiz ao Senhor, para me dizer o que estava sentindo através da oração do irmão da igreja. É isso. Aí eu disse isso ao Senhor pessoalmente, perguntei isso. A irmã lá terminou, eu fui lá, pedi oração. Aí, né, ele começou a orar em mim. E aí orando, e Deus, sabe, ele orando lá e Deus falando na oração, sabe? As palavras da oração foi falando comigo também, né? Que eu creio que é o Espírito Santo, com certeza. E aí no final da oração, nossa, foi no final, gente, antes de. Olha só, nossa. Gente, antes de ele começar a oração. Sim, gente, foi antes, que até que ele me olhou assim, sabe? Sabe, começou assim a me olhar, carar. E Deus tá usando ele. E aí, Deus usando ele falou assim através dele: por que você está tão ansiosa? Aí já foi logo uma resposta. Ai, glória a Deus, Deus é lindo, ele já tava vendo meus pensamentos, ele já sabe de tudo, né? Antes mesmo de falar, eu não precisei nem falar, gente. E Deus já usou ali o irmão, sabe? Revelação. Aí Deus falou assim, sabe? Olhando pra mim, usando ele. Falando assim, por que você está tão ansiosa? Aí ele falou assim, Deus tava falando assim, que tudo é meu tempo pra me acalmar. Entendeu? Aí ele começou a orar por mim. E aí no final falou mais. E Deus falou assim que é pra eu. Ele falou assim que Deus sabe que me usar muito na obra dele. Tipo, foi uma confirmação pra mim, né? Porque Deus falou isso pra mim muitas vezes e foi confirmação. Porém, ele falou assim pra eu me acalmar, não ficar ansiosa, sabe, com isso, porque eu tava ansiosa, então era isso mesmo. Porque eu queria, sabe, ficava pensando muito, e porque eu gosto muito, né, gente, de fazer a obra de Deus, e muitas vezes eu quero fazer as coisas logo, sabe? Mas aí ele falou assim, calma, pra eu me acalmar, e pra eu esperar, entender que tudo é no tempo de Deus, sabe? Foi muito tocante. E glória a Deus, né? Aí eu falei amém, amém, e é isso. Então, gente, vídeo foi esse, 3 experiências, 2 acontecimentos, 3, né? E esse da igreja, que foi muito, né, que Deus falou comigo aí, né? Que eu fiz tipo uma provinha, uma prova no pensamento, pra Deus falar o que eu tava sentindo. E Deus é fiel, Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe, né, falar conosco, porque Ele entende, né, nossos sentimentos e tudo. Então é isso, esse vídeo tocou seu coração, falou com você, se edificou sua fé. Eu creio no nome de Jesus que edificou sua fé. Então deixa o seu like, tá bom? Pra deixar aprovado o vídeo, pra chegar a outras pessoas. E compartilha pros seus contatos, se você tiver outras redes sociais. E se você quiser deixar um comentário aqui, tá bom? Sobre o vídeo, tá bom? Se falou com você, não sei. E se inscreva no canal. E é isso aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser. E beijo e a paz do Senhor.